Espírito Santo, fale comigo nesse silêncio. Eu preciso de ti. Há silêncios que doem mais do que palavras, silêncios que ecoam dentro da alma, que fazem o coração tremer e a mente se encher de perguntas. Você ora, clama, espera, mas parece que o céu se calou. É nesse espaço entre a tua oração e a resposta que o Espírito Santo se revela de forma mais profunda. Ele não fala alto. Ele fala no sussurro, no toque suave, na paz que invade o coração, quando tudo o que resta é confiar. Talvez você esteja nesse exato momento, sentado em meio ao silêncio da vida, sem entender o porquê das demoras, sem enxergar o sentido da espera. Mas o Espírito Santo te diz agora: eu nunca me afastei. Estou falando contigo, mesmo que o som da minha voz seja diferente do que esperavas. Porque o silêncio de Deus não é ausência, é presença disfarçada. É o tempo em que Ele te molda, te amadurece e te prepara para o milagre que vem depois. O profeta Elias entendeu isso no Monte Horebe. Ele esperava ouvir Deus no vento, no terremoto, no fogo, mas o Senhor veio no murmúrio suave. 1 Reis 19, 11, 12. É assim que o Espírito Santo fala, não com barulho, mas com direção. Não com ruído, mas com certeza. Não com pressa, mas com propósito. E quando você aprende a escutar o silêncio, começa a perceber que Deus nunca parou de falar. O Espírito Santo está sussurrando agora ao teu coração. Eu estou aqui. Eu sei o que você sente. E esse silêncio não é o fim. É o lugar onde eu estou te revelando quem eu sou. Ele fala no intervalo entre as lágrimas e a esperança, entre a dor e a promessa. Ele fala quando você fecha os olhos e apenas respira, tentando acreditar que tudo vai fazer sentido. Hoje, o Espírito quer te ensinar a ouvir de novo, não com os ouvidos, mas com o coração. Ele quer transformar o silêncio em diálogo, o vazio em encontro, o desespero em paz. E quando essa presença te envolver, o que antes era silêncio se tornará canção. Por isso, não saia deste vídeo. Fique até o final, porque neste silêncio, o Espírito Santo vai falar contigo. E quando ele falar, tudo dentro de você será restaurado. Há momentos em que o coração não aguenta mais tentar entender o que Deus está fazendo. Você ora, busca respostas, clama por direção, mas o céu parece em silêncio. A alma se cansa, a mente se enche de dúvidas, e o coração começa a se perguntar: será que Deus ainda me ouve? Mas o Espírito Santo te trouxe até aqui para te dizer: Ele ainda está falando. O problema não é o silêncio, é o quanto você está disposto a ouvir. Porque o Espírito Santo fala no meio do vazio, nas pausas da alma, no instante em que as palavras cessam e o Espírito se cala. E é nesse ponto que o coração se torna solo fértil para ouvir a voz de Deus. Muitos confundem silêncio com ausência. Mas a Bíblia nos mostra que Deus trabalha em silêncio mais do que imaginamos. Quando José foi traído e vendido, Deus estava em silêncio, mas estava escrevendo uma história de governo. Quando Jesus ficou 3 dias no sepulcro, Deus estava em silêncio, mas estava preparando a ressurreição. E quando você pensa que Deus está parado, o Espírito Santo está movendo coisas que os teus olhos ainda não conseguem ver. Em Romanos 8:26 está escrito: o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, até no silêncio das tuas orações, o Espírito Santo fala por você. Mesmo quando faltam palavras, ele traduz tuas lágrimas em linguagem celestial. O Espírito Santo fala de formas que nem sempre compreendemos. Ele fala através da paz que surge no meio do caos, do abraço inesperado, de uma canção antiga que volta à mente. Ele fala quando tudo parece parado, mas algo dentro de você diz: não desista, ainda há esperança. O Espírito Santo é a voz que te chama quando o mundo tenta te calar. Por isso, hoje, não tente entender tudo. Apenas permita-se sentir a presença dele. Esse silêncio que você está vivendo pode não ser castigo, pode ser convite. Convite para descansar, confiar e deixar que o Espírito fale ao teu coração sem pressa.
E se há uma oração que o céu ama ouvir, é essa: Espírito Santo, fale comigo nesse silêncio. Eu preciso de ti. Quando você diz isso, o céu se inclina, os anjos se movem, e o Espírito começa a agir de dentro para fora. Permaneça comigo até o fim deste vídeo, porque ao final faremos uma oração poderosa, e esse silêncio que hoje pesa vai se transformar em presença. Antes disso, clique em inscrever-se, ative o sininho e escreva nos comentários: eu preciso ouvir o Espírito Santo. Esse será o teu ato de fé, o primeiro passo para o milagre da escuta começar. O Espírito Santo está aqui, e antes que este vídeo termine, ele vai falar contigo. Há orações que nascem de gritos e há outras que nascem de gemidos, mas existem também as que nascem do silêncio. Esse lugar profundo, onde o coração fala sem palavras e o Espírito Santo escuta com perfeição. Talvez você esteja justamente aí, no ponto onde o cansaço te fez parar de falar, onde até o amém ficou preso na garganta. Mas o Espírito Santo entende o que você não consegue expressar. Quando você sussurra com lágrimas o pedido: Espírito Santo, fale comigo nesse silêncio, eu preciso de ti, o céu se movimenta. Essa oração é mais poderosa do que você imagina, porque é a oração da rendição. Ela nasce quando o ser humano reconhece que não tem mais controle, que não sabe mais o que fazer, e abre espaço para que Deus seja Deus. É o ponto onde a fé deixa de ser teoria e se torna dependência real. Em Romanos 8:26, Paulo escreve: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo não apenas te ouve, ele ora contigo. Ele entra no teu silêncio e o transforma em intercessão. Quando tu não consegues mais clamar, ele continua orando em teu favor, diante do Pai, com uma linguagem celestial que ultrapassa palavras. O Espírito Santo fala dentro do silêncio, porque sabe que é ali que o coração está mais sensível. No barulho nós interpretamos mal. No silêncio, nós escutamos melhor. Por isso ele te chama hoje a não temer esse tempo quieto, a não fugir da ausência de respostas, mas a aprender a discernir a presença dele no meio do nada aparente. Quando você diz, eu preciso de ti, o Espírito não apenas te conforta, ele se move. Ele começa a ajustar o invisível, restaurar o que está quebrado e realinhar o que saiu do propósito. Ele penetra onde nenhuma palavra alcança, no trauma, no medo, na culpa, nas feridas que você escondeu até de si mesmo. E o que ele faz ali dentro é o verdadeiro milagre. Ele cura o que o tempo não curou. Quantas vezes o silêncio de Deus foi, na verdade, o som do Espírito trabalhando? A Bíblia mostra que as maiores transformações aconteceram quando tudo parecia parado. Durante 3 dias, o céu se manteve em silêncio após a morte de Jesus. Mas naquele sepulcro silencioso, o Espírito Santo estava agindo, preparando a ressurreição. E é isso que ele está fazendo na tua vida agora. No silêncio, ele está ressuscitando o que você achava perdido. Talvez o que Deus está pedindo de ti hoje não é mais força, nem palavras, mas entrega. Apenas diga com sinceridade: Espírito Santo, fale comigo nesse silêncio, eu preciso de ti. Essa frase é suficiente para mover o coração de Deus, porque ela é pura, verdadeira e nasce do desespero que o céu mais honra, o de quem ainda crê mesmo sem ouvir. O Espírito Santo quer te ensinar a descansar na certeza de que ele está falando mesmo quando você não entende. A voz dele está entre as pausas, entre os suspiros, entre os minutos que parecem vazios. E quando você permitir que ele ocupe esse espaço, perceberá que o silêncio não é o fim da conversa, é o início do diálogo com o céu. Então hoje, não lute contra o silêncio. Sente-se, respire e apenas diga: fala, Espírito Santo, teu servo ouve. Porque é nesse lugar de rendição que os milagres começam, que a paz desce e que o impossível começa a se mover. O Espírito Santo vai falar contigo.
não com ruído, mas com revelação, não com pressa, mas com amor. E quando ele falar, teu coração vai entender o que as palavras não conseguem explicar. É difícil entender que o silêncio também fala. Numa geração acostumada com respostas imediatas, o silêncio de Deus parece abandono, e o tempo de espera soa como castigo. Mas o Espírito Santo te diz hoje: o silêncio também é uma resposta. E muitas vezes é a mais amorosa de todas, porque quando Deus silencia, Ele não está te ignorando, está te ensinando a confiar. Pense em Jó. Ele perdeu tudo, questionou tudo e esperou. Durante longos capítulos da sua história, o céu permaneceu em silêncio. Mas no fim, quando Deus falou, não explicou o sofrimento, revelou sua grandeza. O silêncio serviu para que Jó visse não apenas o que perdeu, mas quem Deus realmente era. E o Espírito Santo usa o mesmo processo contigo. Ele não responde de imediato porque quer que tua fé amadureça, quer te mostrar que o relacionamento com Deus não é apenas sobre respostas, mas sobre presença. Quando o Espírito se cala, ele está te convidando a permanecer. É como um pai que observa o filho aprendendo a andar. Ele não intervém a cada tropeço, porque quer que o filho aprenda o equilíbrio. Assim também o Espírito Santo te observa, não para ver se vais cair, mas para te mostrar que mesmo quando tropeças, ele continua ao teu lado. O silêncio dele não é distância, é confiança. Muitas vezes, Deus não fala porque já falou. Há promessas que você já ouviu, direções que ele já deu e agora, o Espírito apenas espera que você haja com base nelas. O silêncio, então, é o lembrete de que você já tem o que precisa. Em Êxodo 14:15, quando Moisés clamava desesperado diante do Mar Vermelho, Deus lhe respondeu: "Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem." Em outras palavras, pare de pedir o que já foi prometido. Agora é hora de andar pela fé. É isso que o Espírito Santo está te dizendo hoje. O que eu te prometi ainda está de pé. Apenas continue. O silêncio é a prova de que Deus confia na tua fé. Porque quando o Espírito está calado, ele está testando se você crê mais na voz dele ou nas circunstâncias. Ele quer ver se você consegue adorá-lo mesmo sem sentir, se continua acreditando mesmo sem ouvir, se permanece firme mesmo sem sinais. E quando você escolhe crer mesmo no silêncio, o céu se move. A fé silenciosa é a mais poderosa de todas, porque é a que não depende de estímulo, depende de amor. O Espírito Santo usa o silêncio para te aproximar de Deus, não para te afastar. Ele sabe que se falasse a todo instante, você buscaria respostas e não relacionamento. Por isso, ele te leva a lugares onde só a presença basta, onde o som da voz dele é substituído pelo conforto da companhia. Ele te ensina que o verdadeiro cristão não vive de sinais, vive de confiança. O Salmo 37:7 diz: "Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho." Isso é o que o Espírito Santo quer te ensinar: a esperar com paz, a descansar sem medo, a entender que o silêncio de hoje é o prefácio do testemunho de amanhã. A tua fé está sendo refinada, e esse silêncio é o fogo da purificação. Depois dele, a tua voz sairá mais firme, tua oração mais madura e tua comunhão mais profunda. Não temas esse tempo. Não interprete o silêncio de Deus como rejeição, mas como lapidação. Enquanto o céu parece quieto, o Espírito Santo está preparando algo que não caberia em palavras. E quando ele finalmente falar, tudo fará sentido. O silêncio é muitas vezes a linguagem do amor divino, uma linguagem que o Espírito Santo traduz em cada detalhe da tua vida. Então respira. Deus não se calou, ele está apenas te ensinando a ouvir com o coração. Há palavras que têm peso espiritual e há orações que abrem portais no invisível. Quando você pronuncia com sinceridade: "Espírito Santo, fale comigo nesse silêncio, eu preciso de ti", algo acontece nos céus. Essa não é uma frase comum, é um grito da alma que o Espírito entende como convite. E sempre que alguém o convida de coração aberto, ele vem.
O Espírito Santo é atraído pela vulnerabilidade sincera. Ele não habita em discursos elaborados, mas em corações quebrantados. O Salmo 51:17 diz: Coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Quando você admite que precisa dele, o Espírito vem com toda a sua força, não para te humilhar, mas para te levantar. Ele não te julga por não saber o que fazer. Ele te guia no meio da confusão. Ele não se afasta quando você desaba. Ele se aproxima e te sustenta. O problema é que muitos falam com Deus, mas não param para ouvir. Querem respostas rápidas, soluções imediatas, sinais visíveis. Mas o Espírito Santo não se revela na pressa. Ele fala no tempo da comunhão, não da ansiedade. Ele fala quando o coração silencia o medo e a fé assume o lugar da preocupação. Quando você diz, Espírito Santo, fale comigo nesse silêncio, eu preciso de ti, o que você está realmente dizendo é, eu abro mão de entender tudo para confiar em ti. E esse é o ponto exato onde o poder dele se manifesta. Porque o Espírito não trabalha na superfície, ele age na raiz. Ele entra nos pensamentos mais ocultos, nas dores mais antigas, nas feridas que você nem consegue mais explicar. E ali, no centro do que parecia perdido, ele começa a restaurar. Muitos se sentem indignos de ouvir a voz de Deus. Acham que erraram demais, que se afastaram demais. Mas o Espírito Santo não fala com perfeitos. Ele fala com dispostos. Ele não busca tua perfeição, busca tua rendição. E quando ele encontra um coração que diz, eu preciso de ti, ele encontra morada. Em João 14:23, Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Esse é o plano do Espírito Santo, fazer de você sua morada permanente. E quando ele habita, tudo muda. O medo perde força, a confusão se dissipa, a alma volta a respirar. O Espírito começa a te ensinar coisas que o mundo não pode ensinar. Discernimento, paciência, confiança, paz. E essa paz não depende de circunstâncias. Ela nasce do simples fato de saber que Deus está ali, dentro de ti, mesmo quando não fala. Há um poder imenso em buscar a presença antes da resposta. Porque às vezes Deus não quer apenas te responder, quer te transformar. Ele sabe que a tua maior necessidade não é entender o futuro, mas sentir a presença dele no presente. E quando você se entrega a esse processo, o Espírito Santo começa a agir de forma sobrenatural. O que era desespero vira descanso, o que era dúvida vira direção, o que era solidão vira encontro. Hoje, o Espírito Santo está te chamando a viver essa entrega, a parar de tentar resolver tudo sozinho e simplesmente dizer, eu preciso de ti. Ele está te esperando nesse silêncio, e quando você parar para ouvir, perceberá que o céu nunca ficou calado, apenas te esperava parar. Quando o Espírito fala, ele não muda apenas tua situação, muda quem você é dentro dela. E é por isso que essa oração tem tanto poder. Porque quando você diz, Espírito Santo, fale comigo nesse silêncio, eu preciso de ti, você não está apenas pedindo ajuda, está permitindo que o poder de Deus te transforme por completo. E uma vez transformado, o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser o som mais doce, o da voz de Deus ecoando dentro da tua alma. O Espírito Santo não desperdiça o silêncio. Ele o usa como um remédio invisível, uma terapia espiritual que vai até os lugares onde nenhuma palavra alcança. É no silêncio que ele começa a curar as feridas mais profundas, aquelas que você aprendeu a esconder de todos, inclusive de si mesmo. O mundo ensina que o silêncio é vazio, mas no reino de Deus, o silêncio é o consultório do Espírito. Há dores que não são resolvidas com explicações, apenas com presença, e a presença do Espírito Santo é cura. Quando ele entra em um coração ferido, ele não vem com pressa, vem com paciência. Ele toca cada lembrança, cada trauma, cada lágrima engolida em segredo. Ele não apenas cura o que doeu, mas também o que deformou a tua fé. Porque as feridas não tratadas não apenas sangram, distorcem a maneira como enxergamos Deus.
Talvez você tenha orado, chorado e se perguntado: por que o Senhor não fala comigo? Mas o Espírito Santo te responde hoje: eu estou falando. Cada vez que o silêncio te incomoda, eu estou te curando. Cada vez que você sente o peso da espera, eu estou te ensinando a confiar. Em Salmos 147:3 está escrito: sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. É exatamente isso que o Espírito Santo faz quando você se cala diante dele. Ele não exige palavras, apenas entrega. Ele entra com sua paz onde antes havia ansiedade e com sua presença onde antes havia solidão. Você pode perceber isso nas tuas próprias lágrimas. O Espírito Santo se move nelas. Cada lágrima sincera é uma oração traduzida diante de Deus. Enquanto você chora, ele recolhe cada gota, porque cada uma delas tem propósito. Apocalipse 21:4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. O Espírito Santo já está fazendo isso agora, limpando não apenas teus olhos, mas teu coração, para que você volte a enxergar o amor de Deus sem o filtro da dor. Há momentos em que Deus precisa te colocar no silêncio para te curar de tudo o que o barulho causou. O barulho das opiniões alheias, o ruído das lembranças, o som das culpas antigas. No silêncio, o Espírito Santo faz uma cirurgia espiritual. Remove o que é falso, restaura o que é verdadeiro e reaviva o que estava morrendo dentro de ti. E essa cura não acontece de uma vez. Acontece na presença constante. O silêncio é o cenário onde a paz floresce. E essa paz não é a ausência de problemas, é a certeza de que o Espírito Santo está contigo mesmo quando tudo parece sem sentido. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa é a promessa. O Espírito Santo te guardará por dentro, mesmo quando por fora tudo desmoronar. Deixa o Espírito Santo falar contigo através desse silêncio. Não fuja da quietude. Habite nela. Não tema a ausência de som, porque há um som suave vindo do céu, e ele diz: filho, filha, eu estou aqui. E quando você se aquieta o suficiente para ouvir, essa voz muda tudo. Ela cura o que o tempo não tocou, apaga o que o inimigo tentou gravar e escreve de novo a história do teu coração. O Espírito Santo está usando o silêncio como ponte entre tua dor e tua libertação. Ele está te mostrando que a cura não vem quando tudo volta a fazer sentido. A cura vem quando você descansa na presença daquele que dá sentido a tudo. Hoje, ele quer te ensinar a ouvir o som da restauração dentro do silêncio. Porque no fim, não é o barulho da resposta que te cura, é a presença dele. E essa presença está aqui agora, transformando tua dor em paz, tua ansiedade em descanso e teu silêncio em oração viva diante de Deus. Muitas pessoas confundem o silêncio de Deus com o fim da caminhada, quando na verdade ele é o início da formação. O Espírito Santo nunca desperdiça o tempo de espera. Ele o usa para moldar. Enquanto você reclama do silêncio, ele está esculpindo caráter, lapidando fé, refinando motivações. O silêncio não é castigo, é preparo. E quando você aprende a discernir isso, entende que o Espírito Santo está te posicionando para algo maior do que você imagina. Paulo é um exemplo vivo disso. Antes de se tornar o grande apóstolo, ele passou por um tempo de silêncio, escondido, sendo transformado por dentro. Durante anos, Paulo viveu entre a conversão e o chamado, aprendendo a depender do Espírito em vez da própria força. Foi nesse tempo que ele descobriu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. O silêncio foi a oficina do Espírito, onde Paulo deixou de ser apenas um homem zeloso para se tornar um instrumento de revelação. Talvez Deus esteja fazendo o mesmo contigo agora. Você quer se mover, quer entender, quer fazer, mas o Espírito Santo te mandou parar. E essa pausa não é recusa, é treinamento, porque o Espírito não confia grandes missões a corações apressados. Antes de te usar publicamente, ele te forma secretamente, e é no silêncio que ele trabalha o que ninguém vê, a raiz. Enquanto você ora pedindo direção,
O Espírito Santo está te ensinando obediência. Enquanto você clama por respostas, ele está te ensinando paciência. Enquanto você quer sinais, ele está te ensinando a caminhar por fé. É um processo de amadurecimento espiritual, onde ele quebra o orgulho, renova o propósito e planta em você uma fé inabalável. O Espírito Santo te diz hoje: não é tempo perdido, é tempo investido. Enquanto você espera, eu te preparo. Ele está te ensinando a ser guiado, não por resultados, mas por revelação. Ele está mostrando que o propósito não é um destino, é um relacionamento. E esse relacionamento cresce no terreno do silêncio, onde a voz de Deus ecoa mais claramente dentro da alma. Muitos querem ministérios grandiosos, mas não suportam o silêncio que os antecede. Querem autoridade espiritual, mas sem o quebrantamento que a forja. Querem unção, mas sem a solitude que a alimenta. Mas o Espírito Santo não entrega glória sem antes ensinar dependência. Porque ele sabe que o homem que não aprendeu a ouvir no silêncio não sustentará a voz que o mundo ouvirá depois. Em Isaías 30:21 está escrito: os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Essa voz que guia surge quando o coração aprende a reconhecer o som do Espírito. E isso só acontece quando o ruído do medo se cala e a alma se aquieta o suficiente para perceber que Deus está falando. O silêncio molda servos em vez de celebridades espirituais. Ele produz raízes profundas, discernimento verdadeiro e fé sólida. O Espírito Santo está te chamando para esse lugar de profundidade, onde o aplauso é substituído pela presença e a pressa dá lugar à permanência. Hoje, talvez você não entenda o motivo do silêncio, mas um dia entenderá o propósito. Porque quando o Espírito Santo terminar o que começou, você olhará para trás e perceberá: o silêncio não foi vazio, foi voz. Foi o som de Deus te moldando, te preparando e te levando exatamente para o centro da vontade dele. E nesse processo, você vai descobrir algo poderoso. O silêncio de Deus nunca é ausência, é arquitetura. Ele está desenhando, lapidando, construindo o que será teu testemunho amanhã. O Espírito Santo está moldando teu propósito agora mesmo. E quando ele terminar, o mundo verá o resultado do que foi formado no secreto. E tudo isso começou quando você teve coragem de dizer: Espírito Santo, fale comigo nesse silêncio. Eu preciso de ti. Aprender a discernir a voz do Espírito Santo é uma das maiores conquistas da vida cristã. Porque ele não fala como o mundo fala. Ele não usa o ruído, ele usa a paz. Ele não fala em desespero, ele fala em direção. E essa diferença é o que transforma o silêncio em diálogo. O Espírito Santo está sempre falando, mas só quem se aquieta o suficiente é capaz de ouvir. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Ouvir o Espírito Santo é uma questão de intimidade, não de esforço. E essa intimidade nasce no silêncio. É ali, quando você se desliga do barulho das opiniões, das redes, das comparações e da ansiedade, que o Espírito começa a ensinar sua linguagem secreta. A voz do Espírito é diferente de todas as outras. Ela não empurra, ela convida, ela não te pressiona, ela te conduz, ela não te acusa, ela te convence com amor. Ela é suave, firme e sempre conduz ao arrependimento, à paz e à obediência. Por isso, quando você sentir paz mesmo em meio ao caos, saiba, é Ele. Quando uma palavra simples toca teu coração de maneira profunda, é Ele. Quando um versículo, uma lembrança ou uma canção antiga reacende tua fé, é Ele falando contigo. Mas para reconhecer essa voz, o Espírito Santo precisa te ensinar a diferenciar o que vem dele do que vem de ti. E esse processo só acontece quando você para de falar e começa a ouvir. O silêncio se torna o espaço onde o Espírito limpa o campo da mente, tira o excesso de ruídos emocionais e abre espaço para a revelação. Ele te mostra que muitas vezes a resposta de Deus não está no que acontece, mas no que permanece: a paz.
Em Filipenses 4:7, Paulo fala dessa paz que excede todo o entendimento. Ela não é uma emoção passageira, é a confirmação do Espírito. Enquanto o inimigo tenta te confundir com pressa e medo, o Espírito Santo confirma com serenidade e convicção. Por isso, se há confusão, espere. Se há paz, prossiga. Essa é a linguagem dele. O Espírito Santo também fala através das Escrituras. Toda vez que você abre a Bíblia e algo salta aos teus olhos, não é coincidência, é comunicação divina. A palavra é a voz escrita de Deus, e o Espírito é quem a traduz ao teu coração. É Ele quem faz um texto antigo se tornar resposta nova, quem transforma um versículo lido 1000 vezes em revelação inédita. Discernir a voz do Espírito não é ouvir vozes, é reconhecer impressões. É perceber um impulso santo que te move para o bem, um discernimento que te livra do erro, uma inquietação que te protege do engano. É ouvir dentro do coração a direção suave que diz: vai, fica, perdoa, espera. Essas instruções sutis são o sopro dele, te guiando por caminhos que teus olhos ainda não veem, mas tua fé já reconhece. E o mais belo é que o Espírito Santo não desiste de ensinar. Mesmo quando erramos, ele repete. Mesmo quando ignoramos, ele insiste. Mesmo quando desviamos, ele chama. Ele não se ofende com tua lentidão. Ele se alegra com tua disposição de aprender. E quanto mais você se aproxima, mais clara se torna a voz. O silêncio é o treinamento da sensibilidade espiritual. Ele faz com que você aprenda a perceber o Espírito não apenas em momentos extraordinários, mas também nas coisas simples, no nascer do sol, no abraço de um amigo, na lembrança de uma promessa. Deus fala através da vida, e o Espírito Santo é quem traduz essa linguagem sagrada. Hoje, ele te convida a ouvir novamente, não com os ouvidos da carne, mas com os ouvidos da alma. Ele quer que você perceba que o silêncio não é vazio, é o eco da voz de Deus esperando ser discernido. E quando você aprender a ouvir o Espírito Santo assim, nunca mais se sentirá sozinho, porque entenderá que o céu nunca parou de falar. O Espírito Santo não usa o silêncio para te punir, mas para te restaurar. Ele sabe que a fé não cresce nos dias de barulho, mas nas noites de silêncio. A fé nasce da escuta, e é no silêncio que aprendemos a escutar. Quando tudo parece parado, quando as orações ecoam sem resposta e o coração se pergunta se Deus ainda está presente, o Espírito está ali, trabalhando de forma invisível, reconstruindo o que a dúvida tentou destruir. A fé é testada, não quando Deus fala, mas quando ele se cala. E é por isso que o silêncio é sagrado. É nele que o Espírito Santo fortalece tuas raízes espirituais, fazendo com que a tua confiança deixe de depender do que vês e passe a depender do que sabes. Deus é fiel. O Espírito está te ensinando a permanecer, mesmo quando o vento da incerteza sopra forte. Muitas vezes, o que Deus faz é retirar o som externo para ampliar tua percepção interna. Ele tira as distrações, as vozes humanas, as influências que tentam ocupar o lugar da sua voz. E quando tudo se cala, o Espírito Santo fala, não com palavras, mas com presença. É como se ele dissesse: eu continuo aqui. Ainda que você não me ouça, eu estou te sustentando. E isso é fé, continuar mesmo sem sentir. Hebreus 11:1 nos lembra: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Essa convicção é o que o Espírito Santo está despertando dentro de você agora. Ele quer te ensinar a confiar em meio ao silêncio, a enxergar a promessa mesmo quando os sinais parecem distantes. Porque é na ausência de sons que você aprende o som da certeza. Você já reparou que, quando a tempestade acaba, o primeiro som que se ouve é o do vento leve? Assim é a voz do Espírito após o silêncio, suave, mas poderosa, discreta, mas transformadora. Ele não precisa de trovões para falar, ele precisa de corações quietos. E quando encontra um, ele começa a restaurar a fé, a esperança e a confiança. Quando o Espírito Santo restaura a tua fé, ele não te devolve ao ponto onde paraste. Ele te leva além.
Ele pega as cinzas do desânimo e sopra vida nelas. Ele pega as lágrimas da espera e transforma em testemunho. Ele pega o silêncio e o converte em encontro, porque cada silêncio tem um propósito, e o propósito de Deus nunca é vazio. O Espírito Santo te convida hoje a transformar esse tempo de silêncio em um altar. Não fuja da quietude, habite nela, porque é nesse altar de entrega que ele reacende o fogo da fé. Ele quer que você pare de buscar o som e comece a buscar a presença. E quando a presença vier, você perceberá: o milagre não estava distante, estava amadurecendo no tempo certo. Em Isaías 40:31 está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a promessa do Espírito Santo para você. Se você permanecer, vai voar de novo. A fé que parecia cansada será fortalecida, e o silêncio que antes te assustava se tornará teu lugar de comunhão. E nesse momento, enquanto você ouve estas palavras, o Espírito Santo está te chamando de volta à confiança. Ele está dizendo: não temas o silêncio, eu estou nele, e é aqui que a tua fé vai renascer. Então feche os olhos, respire fundo e diga: Espírito Santo, fale comigo nesse silêncio, eu preciso de ti. O céu ouve essa oração, e o Espírito começa a agir, porque é exatamente no silêncio que o milagre da fé se manifesta. Nem toda adoração tem som. Às vezes, a adoração mais profunda é o silêncio de quem confia, mesmo sem entender. O Espírito Santo quer te ensinar que a verdadeira adoração não é apenas o cântico, a oração ou a palavra, é a entrega. É quando o coração, mesmo ferido, ainda escolhe dizer: Senhor, eu te adoro mesmo sem respostas, mesmo sem sinais, mesmo no silêncio. O silêncio é o lugar onde a adoração se torna madura. Enquanto o homem busca emoção, o Espírito busca rendição. É ali, quando você não tem mais forças para cantar, que ele transforma tuas lágrimas em louvor. O Espírito Santo é especialista em traduzir o que o coração quer dizer, mesmo quando a boca não consegue. E quando ele encontra um adorador assim, sincero, quebrantado, silencioso, o céu inteiro se move. Em Abacuque 2:20 está escrito: O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Não é um silêncio de ausência, é um silêncio de reverência. É o instante em que o Espírito Santo te faz perceber a grandeza de Deus e a pequenez dos teus medos. Quando o coração se cala diante da presença, não há mais espaço para o desespero, há apenas paz. Muitas vezes o Espírito usa o silêncio para ensinar a alma a adorar sem barganhar. Ele nos mostra que a adoração verdadeira não nasce do que recebemos, mas do que reconhecemos. Adorar no silêncio é dizer: Eu te amo, Senhor, não pelo que fazes, mas por quem és. E é nesse tipo de adoração que o Espírito Santo se manifesta com mais poder. Foi no silêncio do Getsêmani que Jesus mostrou a mais pura forma de adoração, a obediência. Nenhum coral, nenhuma multidão, apenas suor e lágrimas. Mas foi naquele lugar que o Espírito Santo o fortaleceu para cumprir o maior propósito da história. Assim também acontece contigo. Nos teus momentos mais solitários, quando ninguém te aplaude, o Espírito está te ensinando a adorar com verdade. Porque é no secreto que ele revela os adoradores que o Pai procura. João 4:23. A adoração silenciosa não busca respostas, busca presença. Ela é o descanso da alma cansada, o suspiro de quem confia, o altar invisível onde o Espírito acende o fogo de novo. Quando você permanece em silêncio diante de Deus, o Espírito Santo transforma teu silêncio em música aos ouvidos do Pai. Ele recolhe tuas pausas e faz delas notas de uma canção celestial. Hoje, o Espírito Santo quer te levar a esse nível de intimidade, onde até o silêncio é oração, onde você aprende que ficar quieto diante de Deus não é desistir, é confiar. E quando o coração aprende a adorar assim, o inimigo perde o poder,
porque não há força na terra que vença uma alma que adora, mesmo sem entender o porquê. Feche os olhos agora e permita-se adorar com teu silêncio. Deixe o Espírito Santo te envolver. Sinta a presença dele enchendo o ambiente, tocando tua mente, curando tua alma. E enquanto você permanece quieto, saiba, o céu inteiro te ouve. Porque esse silêncio que o Espírito inspirou em ti é, na verdade, a mais alta forma de adoração que existe. O que parece silêncio é, muitas vezes, o momento em que Deus mais trabalha. O Espírito Santo é o especialista em agir quando ninguém vê, em mover as peças do invisível enquanto você pensa que nada está acontecendo. Ele não precisa de ruído para operar. O poder dele se manifesta na quietude, no descanso, na confiança de quem escolhe crer, mesmo sem ouvir. E é nesse lugar que os maiores milagres nascem, no altar silencioso da fé. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viveram o poder de Deus no silêncio. Maria, mãe de Jesus, guardava em silêncio tudo o que ouvia, sem entender completamente, mas crendo que Deus cumpriria o que prometeu. José suportou em silêncio a prisão e a injustiça, e foi nesse tempo que o Espírito preparou seu coração para governar o Egito. Jesus, diante de Pilatos, permaneceu em silêncio, e aquele silêncio abriu o caminho para a salvação do mundo. O Espírito Santo te ensina o mesmo. Há batalhas que não se vencem falando, mas confiando. Quando você diz, Espírito Santo, fale comigo nesse silêncio, eu preciso de ti, não está apenas pedindo consolo, está permitindo que ele transforme tua espera em milagre. Porque cada momento de silêncio é um convite para ver Deus agir do seu jeito. Um jeito que não depende de ruído, mas de propósito. O milagre não acontece quando o céu fala, ele acontece quando a alma se alinha à voz do Espírito, e esse alinhamento o Espírito Santo faz dentro de ti, quando a tua vontade se cala e a dele prevalece. Salmos 46:10 nos diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é apenas um conselho de calma, é uma revelação de poder. Aquietar-se é o mesmo que entregar o controle, é deixar que o Espírito opere no tempo e da forma certa. Enquanto você tenta resolver, ele te convida a descansar. E é nesse descanso que o sobrenatural acontece. Muitos perdem o milagre porque não suportam o silêncio. Correm, forçam, desistem e não percebem que o Espírito Santo já estava agindo. Mas os que permanecem, os que continuam crendo mesmo quando o céu parece mudo, são os que testemunham o impossível se tornar realidade. Porque Deus não é limitado pelo tempo do homem. O homem é que precisa aprender a confiar no tempo de Deus. Talvez o que o Espírito Santo está fazendo agora é exatamente isso, te ensinando a esperar. Você pediu uma resposta, mas ele te deu um silêncio, porque antes de mudar tua situação, ele quer moldar tua fé. E quando essa fé estiver madura, o milagre virá como consequência natural da tua confiança. O Espírito Santo está transformando teu silêncio em semente. E toda semente que é regada com fé floresce no tempo certo. Ele está plantando algo profundo, uma nova visão, uma força que vem do alto, uma certeza que não depende do que você sente, mas do que você sabe. Deus é contigo. Em breve, o que hoje é silêncio se tornará testemunho. O que hoje parece demora será lembrado como livramento. O que hoje dói, amanhã será motivo de adoração. Porque o Espírito Santo não esquece de quem o chama no meio do silêncio. Ele ouve cada clamor, entende cada lágrima e trabalha em cada detalhe. E quando o milagre vier, e ele virá, você entenderá que o silêncio não foi vazio, foi gestação. Enquanto você esperava, o céu estava preparando tudo. E o Espírito Santo te dirá: agora vês o que te prometi. O silêncio que te fez chorar foi o mesmo que me permitiu agir. Hoje, apenas permaneça em paz, porque enquanto você se cala diante de Deus, Ele está falando ao teu futuro. E quando o Espírito Santo terminar sua obra, todos saberão. O silêncio também é um milagre em movimento. Há um momento no processo do silêncio em que o Espírito Santo começa a te devolver a voz. Mas não a voz que reclama, duvida ou exige, e sim a voz que ora, declara e profetiza.
O silêncio que ele permite não é para te calar para sempre, é para te ensinar a falar com autoridade. Quando você aprende a ouvir no silêncio, as tuas palavras deixam de ser humanas e passam a ser espirituais. Elas deixam de ser vazias e passam a carregar unção. O Espírito Santo não quer apenas te consolar no silêncio, ele quer te formar nele. E quando o tempo de falar volta, ele te dá uma voz que carrega o poder do céu. Assim aconteceu com Zacarias, pai de João Batista. Ele duvidou da promessa e ficou mudo por um tempo de silêncio imposto por Deus. Mas quando a promessa se cumpriu e João nasceu, a boca de Zacarias se abriu e a primeira coisa que ele fez foi louvar. Lucas 1:64. O silêncio o ensinou a usar a voz com propósito. O Espírito Santo faz o mesmo contigo. Ele te ensina, no tempo da quietude, a medir as palavras, a discernir o momento de falar, a substituir murmuração por intercessão. E quando ele percebe que tua alma aprendeu a ouvir, ele te devolve a capacidade de falar com sabedoria. Por isso, não te assustes se hoje o céu parece calado. É porque Deus está moldando tua voz para quando chegar a hora de falar, tua palavra carregar poder. Há pessoas que falam muito, mas não transformam nada. E há aquelas que falam pouco, mas quando abrem a boca, o céu se manifesta. O Espírito Santo quer que você seja como essas últimas. Ele quer te ensinar o valor do silêncio para que tuas palavras sejam sementes e não ruídos. E isso só acontece quando você passa pelo deserto da escuta. Em Provérbios 17:27 está escrito: retém as palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de espírito sereno. A sabedoria não é o quanto você fala, mas o quanto você entende o que o Espírito está dizendo. E é por isso que Deus te trouxe até aqui, para te fazer um portador da voz dele. Ele quer que as tuas orações mudem atmosferas, que tuas declarações libertem vidas, que tuas palavras tragam cura. Mas para isso, você precisa primeiro passar pelo processo de ouvir antes de falar. O silêncio não é o oposto da comunicação, é o alicerce dela. É ali que o Espírito Santo limpa tua fala de reclamações e te enche de palavras proféticas. E quando você fala o que o Espírito inspira, o inferno se cala. Porque a voz ungida de quem foi moldado no silêncio tem poder para romper cadeias. Em Ezequiel 37, Deus levou o profeta a um vale de ossos secos e perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel não respondeu com lógica, mas com submissão. Senhor, tu sabes. Então Deus ordenou: profetiza sobre estes ossos. E à medida que Ezequiel falava, o Espírito de Deus soprava vida. Percebe? Primeiro veio o silêncio do vale, depois a voz profética. O Espírito Santo estava ensinando Ezequiel que a palavra certa, dita no tempo certo, é suficiente para ressuscitar o que estava morto. Da mesma forma, ele está te preparando. O tempo do silêncio foi o tempo da escuta, mas agora o Espírito começa a te devolver a voz, uma voz que carrega autoridade espiritual. Quando ele disser, fala, fala com fé. Quando ele disser, declara, declara com poder, porque tua voz será o eco da presença dele na terra. Hoje, o Espírito Santo está te levantando para falar com unção, depois de um tempo de silêncio. Ele quer te usar para curar, libertar e restaurar através das palavras. Mas não te esqueças, a autoridade da tua voz será sempre proporcional à profundidade do teu silêncio. Por isso, continue aprendendo com o Espírito, e quando ele te disser fala, o céu inteiro confirmará cada palavra tua. E nesse momento, ele te sussurra novamente: Espírito Santo, fale comigo nesse silêncio. Eu preciso de ti. Porque é nesse diálogo contínuo entre o teu coração e o dele que nascem as palavras que transformam o mundo. O Espírito Santo sempre fala, mas há uma forma de comunicação divina que poucos entendem: o recomeço. Quando ele fala no silêncio, ele não apenas consola, ele reconstrói. Ele pega os pedaços quebrados da tua história, os fragmentos de dor,
as orações interrompidas e faz tudo novo, não da forma que você imaginava, mas da forma perfeita que só o amor de Deus sabe fazer. Muitos pensam que o fim de um ciclo é o silêncio de Deus, mas o Espírito Santo quer te revelar que o fim é, na verdade, o início de uma nova estação, de um novo propósito, de uma fé mais forte. E é nesse ponto, onde o desespero queria encerrar tudo, que ele chega com um sopro suave e diz: ainda não acabou. Eu vou recomeçar contigo. Essa é a linguagem do Espírito. Ele fala por meio da restauração. Ele te deixa passar por silêncios, não para te perder, mas para te purificar. E quando o tempo de falar chega, o que ele diz não é volte ao que era, mas eu farei tudo novo. Apocalipse 21:5. O Espírito Santo te leva ao ponto da entrega total. E dali ele ergue uma nova vida, uma nova visão, uma nova força. Há silêncios que são como o inverno da alma, frios, solitários, longos. Mas nenhum inverno dura para sempre. E quando o Espírito sopra, a primavera chega com cores que você nunca viu antes. Ele transforma o deserto em jardim, o pranto em dança, o lamento em testemunho. Porque o Espírito Santo não apenas muda o cenário, ele muda o coração que o contempla. Em Isaías 61:3 está escrito: e dar-lhes-ei a coroa em lugar de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Esse é o propósito do Espírito: trocar tua dor pela presença, tua ansiedade pela paz, teu vazio pela plenitude. Mas para isso ele precisa do silêncio, o tempo em que você para de lutar com as próprias forças e deixa que ele lute por você. O Espírito Santo fala no silêncio porque é ali que tua voz não compete com a dele. E quando ele fala, tudo muda. As feridas cicatrizam, a mente se renova, o coração volta a pulsar com esperança. Ele sussurra verdades que desarmam mentiras, traz lembranças de promessas que pareciam esquecidas e reacende o fogo que o medo apagou. Ele fala e o que estava morto revive. O recomeço do Espírito não é apenas te levantar, é te transformar. É te fazer olhar para as mesmas circunstâncias com novos olhos. É te mostrar que o silêncio não foi perda, foi investimento. Foi o tempo em que ele construiu a fundação de uma fé inabalável. E quando você finalmente ouve sua voz dizer: levanta-te, porque ainda há caminho, algo desperta dentro de ti. Você percebe que não precisa mais de explicações, porque agora tem direção. O Espírito Santo te conduz para a frente, não pelo que sentes, mas pelo que ele prometeu. E a presença dele se torna o teu novo ponto de partida. Hoje, o Espírito Santo te chama para recomeçar. Não no mesmo lugar, mas com o mesmo Deus. Ele quer restaurar tua intimidade, reacender tua fé e te mostrar que há vida depois do silêncio. Porque quando ele fala, o passado se cala e o futuro começa a cantar. Feche os olhos agora e sinta o que ele está dizendo no teu coração. O som que parece ausência é, na verdade, o eco da presença dele te dizendo: eu nunca te deixei, eu só te calei por um tempo, para que pudesse ouvir a minha voz de novo. E nesse instante tudo se alinha. O coração se aquece, a alma entende, e o Espírito responde: Espírito Santo, fale comigo nesse silêncio, eu preciso de ti. E o céu, ouvindo essa confissão, começa a escrever o teu novo capítulo. Agora, o silêncio já não assusta mais, porque você entendeu. O silêncio nunca foi o fim, sempre foi o início da conversa mais profunda entre você e o Espírito Santo. Neste momento, ele está aqui cercando teu coração com uma paz que não vem do mundo, uma calma que não pode ser explicada, apenas sentida. O Espírito Santo transformou o teu deserto em santuário, teu vazio em altar, tua espera em encontro. E agora, ele quer selar em você aquilo que começou. A fé que nasce da escuta, o amor que cresce na presença e a confiança que resiste mesmo sem respostas. Tudo o que foi dito até aqui não foi apenas mensagem, foi revelação. O Espírito Santo te trouxe a este vídeo não por acaso, mas por propósito. Ele te ouviu orando
te viu chorando e hoje veio te dizer: o silêncio não era ausência, era cuidado. Cada lágrima que caiu foi semente. Cada oração não respondida foi preparação. Cada minuto de espera foi o tempo exato em que o Espírito trabalhava nas profundezas, moldando teu coração para a promessa. Agora é o tempo do recomeço. Agora é o tempo de levantar a cabeça e reconhecer que a presença dele é mais poderosa do que qualquer resposta. Você não precisa entender tudo para confiar. Só precisa se render. Porque quando você se entrega completamente, o Espírito Santo assume completamente. Ele toma o controle, cura a alma, renova a mente e te enche de propósito. E o que ele vai fazer a partir de hoje será tão profundo que até o teu silêncio se tornará um testemunho. Por isso, não saia deste momento sem orar. Feche os olhos, respire fundo e permita que o Espírito Santo te envolva agora. Oração final. Espírito Santo, nós te agradecemos. Te agradecemos por falares no silêncio, por curares onde ninguém vê, por transformares o vazio em tua morada. Hoje, Senhor, reconhecemos, precisamos de ti. Precisamos da tua voz, da tua paz, da tua presença, que dá sentido à nossa caminhada. Mesmo quando o céu pareceu distante, tu estavas aqui, moldando o invisível, restaurando o que o tempo tentou apagar. Senhor, vem sobre esta vida agora. Entra neste coração que te chama. Toca com teu amor, limpa as feridas, quebra as correntes da ansiedade, dissipa toda a solidão. Enche esta casa com tua presença, muda a atmosfera, transforma o silêncio em canção. Faz o que só tu sabes fazer. Transformar o impossível em milagre, o pranto em louvor, o desespero em fé. Espírito Santo, ensina-nos a te ouvir. Ensina-nos a não temer o silêncio, mas a habitar nele contigo. Faz do nosso interior um templo de adoração, onde cada respiração seja oração e cada pausa seja presença. Restaura nossa sensibilidade, renova nossa fé e fala conosco até que o coração entenda. Tu nunca nos deixaste. Que este vídeo seja mais do que palavras, que seja encontro. Que cada pessoa que ora agora sinta o teu toque, o teu consolo, o teu poder. E que a partir de hoje, a voz do Espírito Santo seja a direção que conduz cada passo. Nós te louvamos, Senhor, e declaramos com fé: Espírito Santo, fale comigo nesse silêncio. Eu preciso de ti. E sabemos que o céu ouve esta oração, porque onde há sinceridade, há resposta. E a resposta é a presença. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te exaltamos. Amém. Se esta mensagem falou contigo, escreva agora nos comentários: Amém. Esse será o teu ato de fé, o teu sim para Deus. Inscreva-se neste canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também está enfrentando o silêncio de Deus. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa para ser restaurado é ouvir o que você acabou de ouvir. Que o Espírito Santo ainda fala, e ele fala no silêncio.